Olá, galerinha! Estou aqui para conversar com vocês hoje. A nossa atividade complementar é sobre uma data muito importante no nosso calendário, né? É o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. E também o Dia Nacional de Zumbi. É um dia que é celebrado no dia 20 de novembro. Foi instituído oficialmente pela Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data ela faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, né, situado então entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil, conforme a gente já viu nas aulas de história. E aí a gente sabe também que o Zumbi foi morto em 1695, na referida data, que é o dia 20 de novembro, por bandeirantes liderados por Domingos Jorge Velho, conforme já vimos nas aulas de história. É um símbolo da luta e resistência dos negros escravizados no Brasil, bem como da luta por direitos que os afro-brasileiros reivindicam. Com isso, essa data serve para relembrar e celebrar a luta dos negros contra a opressão no nosso país, principalmente pela falsa liberdade decretada, uma vez que, após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Algumas leis já foram implementadas no nosso país, como a lei do preconceito de raça ou cor, a cota racial e a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira. Essas legislações prevêem certa reparação dos danos sofridos pela população negra na história do nosso país. Por trás dessas leis estão as iniciativas em amenizar o nosso passado com os negros e a história e a cultura dos africanos e o quanto eles sofreram no Brasil. Além dessas questões, essa data traz questões muito importantes. O racismo e a desigualdade da sociedade brasileira é uma data que relembra a luta dos africanos escravizados no passado e que reforça a importância da realização de novas lutas para tornar a nossa sociedade mais justa. É importante para relembrarmos que a nossa sociedade ela foi constituída por meio da escravidão e que, mesmo com as mudanças ocorridas, a falta de oportunidades para a população negra e o racismo presente no nosso dia a dia mostram que ainda temos um longo caminho a ser trilhado. Bom, e aí vai entrar no conteúdo que a gente vai fazer essa aula. Essa aula nós vamos fazer as máscaras africanas. Em grande parte das sociedades tribais, as máscaras são utilizadas como ferramenta de conexão com o universo espiritual. É através delas que os povos criam um elo com arquétipos, forças sobrenaturais e com os próprios ancestrais. Eles pedem também força para a guerra, fertilidade para plantações, bênçãos para os seus novos projetos, para o casamento ou para uma nova fase da pessoa, quando uma criança, por exemplo, passa para a adolescência e da adolescência para a fase adulta. A África, ela é um continente formado por 53 países e muitos grupos étnicos. Muitos desses grupos criam máscaras que têm significado e elas podem transformar ou alterar a imagem das pessoas. As máscaras na África são apenas uma parte de um grande espetáculo. O espetáculo inclui costumes, dança, som e, é claro, os artistas e também o público.
conheça, então, aí algumas das máscaras. Então, a Pro colocou aqui para vocês verem algumas máscaras que são, né, utilizadas em algum momento, né, lá nos rituais que eles fazem, né, para ter uma bênção na caça, de repente, ó, para fertilidade, né, para algum tipo de bênção entre as crianças. Tudo isso a gente consegue acompanhar e identificar quando a gente começa a analisar, olha. E quando não tem máscara, logicamente que eles usam alguns tipos de pintura, não é? Bom, é importante a gente também ter em mente que quando a gente fala em máscaras, né, as máscaras elas foram usadas desde na época da pré-história, né? Sempre houve o uso de máscaras, né, para que as pessoas tivessem caracterizadas para o momento da caça, que são colocadas muitas vezes nas pinturas, quando a gente fala, né, do movimento lá na pré-história, e aí a gente fala de todo um processo histórico onde a máscara ela faz parte de um contexto. Trouxe aqui para vocês, logicamente, que algumas realidades, essa última, por exemplo, né, é pintura africana, que é justamente para um ritual, ela lembra bem as pinturas indígenas, que, aliás, é o nosso próximo enfoque, que eu vou até mostrar para vocês. Olha, é muito comum, até mesmo os índios, né, para eles conseguirem essa bênção, para eles terem melhores resultados na caça, na pesca, na plantação, no casamento, né? Para ser aquela criança que passa tranquilamente por todas as fases da sua vida, acontece esse tipo de ritual, que é justamente o pintar o corpo, pintar o rosto e, por que não, o uso de máscaras e alguns adereços, não é? Esse último, por exemplo, era um desfile de beleza para saber qual era a índia mais bonita da tribo. Olha só que legal. E aí também trouxe outro momento que a gente vê aí quando vocês perguntarem para a mamãe, perguntarem para a vovó, né? Geralmente quando a gente vai no interior, eu, por exemplo, quando era criança, lembro bastante de ver que são as máscaras usadas em folia de reis, né? Que é uma cultura muito praticada no interior. E por fim, a gente tem também, né? E aí eu tô contextualizando esse uso das máscaras, a máscara do carnaval e de algumas festividades. Aí a gente tem lá na França, né, que eles usam um outro tipo de máscara mais específico, mais delicado, com alguns arabescos, algumas outras informações. Temos nas nossas máscaras dos bailinhos de carnaval, né, que a gente usa também. E a gente tem aí as fantasias, que a gente, logicamente, acaba usando alguma máscara ou se caracterizando de um personagem, né? Então, o uso da máscara é cultural, muito utilizado. Hoje, a nossa atividade vai ser justamente sobre fazer uma máscara africana, porém, a gente vai usar uma atividade diferenciada, né? A gente vai usar para a aula de hoje uma pintura que ela começou por volta de 1880, né? Se a gente pegar aí esse momento, foi ali na época aí veio para o nosso país, na verdade, bem no período da Primeira República, né? Então, quando a gente trata aí do pontilhismo, o pontilhismo, ele teve aí a sua origem na França, em 1880, mais ou menos, veio para o nosso país aí
no início da República, né? Primeira República, e serve justamente para a gente fazer um desenho de pouquinho em pouquinho. Tem que ter certo cuidado, tem que ter paciência, mas é uma técnica que é uma obra de arte e vale muitíssimo a pena, porque o trabalho fica muito bonito, né? Então, no caso, a EAPRO colocou um modelo que usou caneta nanquim, né? Mas dá para usar também um lápis, dá para usar o lápis de cor, olha o colorido aí, né? Tem como a gente usar, e aí tem gente que usa papeizinhos, tem como usar tinta, tem como fazer isso no computador, e também, logicamente, tem como fazer com canetinha, que é a nossa técnica de hoje, tá bom? Bom, agora é a nossa vez. A Pro, ela vai falar mais ou menos, né, qual é a sequência, e logo em seguida eu vou pôr um vídeo para vocês acompanharem como é que a gente faz aí esse pontilhismo. Primeiro vocês vão pegar, né, o lápis, a borracha, o papel sulfite com desenho, a caneta preta, o lápis de cor, a canetinha. Não sei qual vai ser, né, o item que vocês vão escolher, mas é importante que vocês já tenham ele em mãos. Vocês vão ter que ter impressa a máscara. Quem não conseguir imprimir pode fazer o desenho, que fica bonito também, né? Então, pegue primeiramente o lápis e vá pontilhando com pequenas bolinhas. Basicamente é isso. Não precisa ser muito grudado, deixe alguns espaçamentos, como se você fosse ligá-los depois. Você pode deixar um espaçamento grande ou menor para dar profundidade ao seu desenho, tá? Vá preenchendo os espaços, diminuindo os pontos para dar um sombreamento, que é o que eu acabei de falar, e com isso você vai criar uma ilusão de sombreamento, o que é um dos conceitos do pontilhismo. Bom, agora a gente tem aí a nossa máscara africana. E aí a Pro trouxe para vocês dois materiais que dá para usar: lápis de cor e canetinha. Ai, Pro, eu tenho canetinha. Usa canetinha. Ai, Pro, eu não tenho canetinha. Usa lápis de cor. Ai, eu não tenho lápis de cor, eu não tenho canetinha. Aí você pode fazer um degradê, de repente, com um lápis de escrever, enfim. Mas eu acho bem difícil vocês não terem, pelo menos, o lápis de cor, tá bom? Bom, e aí vocês vão começar a fazer bolinha. Não tem segredo. No caso da canetinha, ela acaba dando para vocês uma tranquilidade maior, né? Que é só você fazer o pontilhado, ó. É sair pingando, fazendo a bolinha, ó. Não tem muito segredo. Ah, Pro, eu posso fazer pontilhado mais gordinho? Pode. Posso fazer mais espaçado? Pode. Aí, quem vai definir o seu desenho é você. Olha lá. A Pro fez um espaçamento médio. Olha lá. Um espaçamento médio, tá bom? E aí, a gente pode usar um lápis de cor. A Pro também pode usar. Então, aí você vai fazer de lápis de cor. É só fazer as bolinhas. Vou fazer os espaçamentos mais distantes, tá bom? Para vocês terem ideia. Eu gosto de mais pertinho, porque eu acho que fica mais bonito o desenho, tá bom? Mas, Pro, eu posso fazer com bolinhas mais, sei lá, maiores, né? Com bolinhas mais distantes, ó. Vocês viram? Ó, olha como fica diferente o lápis pro
Ah, pode. Você quer usar outra técnica, usa uma bolinha maior. Beleza? Olha como é fácil. É só fazer a bolinha maior. Olha lá. Eu posso mesclar bolinha maior com bolinha menor? Pode. A técnica do pontilhismo, ela te habilita fazer várias técnicas. Depende de você, ok? É bem tranquilo. Bom, vamos lá. Aí vamos supor, agora eu quero fazer com as bolinhas menores, ó. Aí vai lá, põe as bolinhas menores. Pode misturar a cor? Pode misturar a cor. A Pro aqui, ela tá usando para explicar para vocês, mas aí cada um faz do seu jeito. Combinado? Olha lá. Cada um faz do seu jeito. Vou trazer mais perto para vocês verem. Olha lá. Ó. A lápis com a canetinha, ó, mesclando bolinhas a lápis com canetinha e com as bolas maiores, tá bom? É essa a atividade de hoje. Então, boa sorte e até mais.